voltamos aqui em mais um episódio do podcast do programa da Marcela. Nós que estamos aqui no primeiro Congresso de Direito Condominial de Caldas Novas. Este congresso que é promovido pela Segunda Corte de Conciliação e Arbitragem de Caldas Novas e a OAB Goiás. Agora comigo para falar de um tema que muita gente ainda tem dúvida, mas que ainda ocupa boa parte do nosso judiciário. Leis trabalhistas. Estou recebendo aqui o advogado Fabrício Coelho, que é especialista em responsabilidade trabalhista condominial, e também o advogado Bruno Torres, que é especialista em contratos condominiais e na área imobiliária. Então, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Boa tarde, Marcela. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas inerentes a esses temas, tá? Falar de direitos trabalhistas, né, muitas vezes é um tema polêmico e a gente tem aquela tradição que no Brasil a lei trabalhista só vale para o empregado, para o funcionário. Então, quero começar levantando isso. Nos condomínios, isso permeia, porque a gente tem a impressão que os condomínios geralmente trabalham ali tudo mais certinho, dentro da lei, mas mesmo assim existe muito processo. Olha, veja bem, muito boa tarde, caros ouvintes e telespectadores, né? Muito boa tarde, Marcelo, obrigado pela oportunidade. A questão, você fala a questão referente ao trabalhador condominial ou referente ao condomínio quando contrata? Pode repetir, por gentileza? O condomínio quando contrata, né, no caso. Olha, o condomínio quando contrata, o responsável pela contratação, demissão e entrevista é o síndico. Sim. Nada mais menos do que ele. O síndico, ele é o quê? Uma espécie de mandatário, né? Ao passo que ele está representando os condôminos, ou seja, o condomínio, mas ele tem o poder de demitir, contratar e entrevistar. Agora, existem exceções quando o condomínio contrata empresas terceirizadas, tais como uma empresa de vigilância patrimonial, de jardinagem, zeladoria, portaria. Esta empresa será responsável principal pelas dívidas trabalhistas e pelas contratações e demissões, né? Ao passo também que o condomínio tem sua corresponsabilidade, ou seja, na ausência, se essa empresa não pagar, o condomínio tem que tirar do bolso e tem que pagar também. E paga novamente, porque às vezes ele já pagou para a empresa. E aí o funcionário que não recebeu ali os direitos todos da empresa, ele entra contra o condomínio também. Exatamente. Chama-se responsabilidade subsidiária. O condomínio pagou a empresa terceirizada, ou seja, a empresa de vigilância armada, a empresa ali de zeladoria, portaria, já pagou. Aí o trabalhador acionou a empresa terceirizada e o condomínio no polo passivo da ação, que é o que nós chamamos de responsabilidade subsidiária. Lá no Poder Judiciário, bateu as portas da Justiça do Trabalho. Se a empresa terceirizada não tem patrimônio para pagar, quem vai pagar o pato é o condomínio. Além de ter pago a empresa terceirizada fielmente todos os meses dessa contratação oriunda, vai ter que pagar ainda a dívida trabalhista do empregado que entrou e acionou o Poder Judiciário. Nesse caso, não sairia mais barato para o condomínio contratar direto o funcionário, ao invés de terceirizar com uma empresa? Olha, a terceirização, Marcela, tem suas vantagens. Por quê? Se contratar empresas idôneas, que tem que fazer toda essa análise documental, essa análise de gestão da empresa, referências comerciais de tal empresa, é muito melhor para o condomínio. Sim. Contratar essas terceirizadas, porque ele não vai ter aquela responsabilidade de contratar, pagar, fazer entrevista, ele vai ficar com foco somente na fiscalização das empresas. Às vezes é mais fácil fiscalizar uma empresa do que 50 colaboradores dentro do condomínio, de jardinagem, vigilância, zeladoria, etc. Mas tem o risco de pagar duas vezes. Tem o risco. Todo negócio tem o seu risco. Lá no artigo 2º da CLT... Isso é um pouco falho, não é? Porque, eu não sei, o doutor Bruno está aqui, que é especialista em contratos. Isso para o condomínio não gera um pouco de receio de contratar uma empresa? Porque a empresa, assim, na mesma hora que está bem, pode estar ali, toda documentada, acontece algum problema. Empresas são pessoas, né? Não adianta, são pessoas. Dono da empresa sofre algum problema familiar, alguma coisa ali que
que ele se ausenta, que acaba pondo a empresa em dificuldade financeira, os gestores ali, ou sei lá, qualquer coisa que pode acontecer. E aí o condomínio, ele já pagou para aquela empresa, ele está solidário ali com aqueles funcionários que, contratualmente, o que isso pode ser feito? Então, Marcela, é justamente essa questão contratual que deve ser analisada no início da relação jurídica. Porque antes mesmo da contratação desses serviços, desses terceirizados, dessa empresa administradora, deve ter um advogado dentro do condomínio, um advogado que presta um serviço externo para esse condomínio, para analisar as cláusulas contratuais, justamente vislumbrando um problema futuro. E hoje o que temos em contrato que faz com que as pessoas cumpram o que estão nas cláusulas são cláusulas penais, estabelecendo uma multa em caso de descumprimento, certo? Bem como uma fiscalização chamada de due diligence, que é uma diligência no sentido de apurar como que está a situação dessa empresa administradora, já vislumbrando um problema futuro. Porque assim, o condomínio não tem motivos para contratar uma empresa administradora que, em regra, não tem caixa para ter um problema futuro e ela não se responsabilizar por aquilo. O condomínio não tem por que entabular um contrato com a administradora que ela não aceita uma cláusula penal, por exemplo, de uma multa de 50% do que já foi pago até o momento da infração contratual. Porque se ela não aceita aquela determinada multa, se ela não aceita aquela penalidade, já vislumbra-se o quê? Ela pretende cometer um erro futuramente, porque ela não aceita a penalidade. Sim. Então, a função do advogado é analisar essas questões, analisar a situação fiscal da empresa, da administradora, ver se ela tem caixa, como que pode ser que ela esteja daqui a alguns anos. O advogado também, mesmo atuando na parte contratual, ele faz essa due diligence e ele acompanha essa situação da outra empresa durante todo o tempo. Porque se acontecer algum problema futuro, nós já estávamos, antes mesmo de acontecer esse problema, já chega a estabelecer cláusulas falando, olha, se a situação da empresa ficar dessa forma, o contrato será rescindido por conta disso, disso e daquilo. Podemos estabelecer cláusulas, por exemplo, de um seguro, evitando que mesmo se a empresa tiver algum problema futuramente, o seguro venha a cobrir esses problemas futuramente. Então, a função do advogado é justamente vislumbrar todos os tipos de problema que tem lá na frente. Lógico que é impossível vislumbrar 100%, mas ao menos chegar em percentual de abrangência de 90%, os problemas que podem ter na frente, e inserir essas cláusulas dentro do contrato. Mas mesmo que faça tudo isso, o condomínio contrata um advogado, fez um contrato perfeito. Isso não impede juridicamente dela ser processada. Então, de qualquer forma, ela vai ter que ter todo o trabalho, o desgaste de se defender, o custo também, né, de se defender de uma ação e correr o risco de perder, mesmo tendo feito tudo isso. Então, é nesse ponto que eu estou questionando. Porque, mesmo passando por tudo... contratou um advogado, ele analisou toda a documentação, foi lá, checou a empresa e tal. Tudo bem, é um papel. Mas esse papel não garante que a empresa não vai tomar, por exemplo, um processo coletivo por uma outra empresa terceirizada e nem dela mesma para a prestação de serviço do condomínio ali. Então, é muito controverso isso. Sim, mas você concorda comigo que se tiver uma cláusula nesse contrato estabelecendo um seguro, sendo que o beneficiário seja o condomínio, que em caso do condomínio ser processado, essa seguradora vai arcar com todos os gastos inerentes a esse processo, o condomínio... E já existem seguradoras hoje no Brasil para esse tipo de situação? Garantidoras, seguradoras que garantem o infortúnio, que garantem o incorreto, caso isso venha acontecer. Entendi. E aí o que é importante? O advogado observar isso. Sim. O ponto que você levantou é importantíssimo, porque realmente nós, advogados, não tem como a gente... prever o futuro, imaginar que lá na frente não vai ter um processo, ou que vai inserir ambos no polo passivo, que é normal, porque os advogados, quando eles estão na outra parte, eles vão inserir. Eu vou inserir todos no polo passivo e eles que se defendam, certo? Então, talvez, mesmo que a empresa administradora não tenha um fundo para conseguir arcar com esses gastos, que o contrato vai prever. Olha,
Se o condomínio for inserido no polo passivo, quem arca com os gastos é a administradora. Mas aí a administradora está quebrando. Um exemplo. E aí? Como é que eu vou receber dela? Você tem um título, mas não vai receber. E outra coisa, você pode ter no contrato uma multa lá do valor que seja. Se a empresa não está dando conta de pagar encargo trabalhista, cargos trabalhistas, ela vai dar conta de pagar multa? Justamente. Aí talvez o quê? O seguro. Quem vai arcar com esse seguro? Aí onde é que o condomínio tem que estabelecer uma forma de fazer com que eles paguem esse seguro mensalmente. Porque se der um problema lá na frente, a gente tem o quê? A seguradora como subsidiária para arcar com esses gastos futuramente. Mas isso o advogado tem que observar. O advogado tem que dialogar com o advogado da administradora para eles estabelecerem isso. Porque se chegar apenas um contrato de adesão, que é um contrato de adesão? É aquele contrato que a parte que está vendendo simplesmente entrega para o consumidor e ele adere àquilo, ele concorda com aquilo. Igual o contrato de banco. Justamente. Tá lá. Via não negociável. Você quer ou não. É assim. Não pode ser um contrato de adesão. Até porque isso é leonino, né? Não é leonino que fala a palavra? Acho que é isso, que não é bom para as duas partes, né? A pessoa tem que, a empresa que está sendo contratada... A função do contrato tem que ser bilateral. Sim, ambos têm que discutir cláusulas. E ali aplicar um princípio contratual chamado pacta sunt servanda, que é um princípio, é um termo em latim que quer dizer o quê? O contrato faz lei entre as partes. Então, o que está estabelecido ali tem que fazer lei entre as partes, desde que é discutido entre ambos. Se não estiver discutido entre ambos, se for só um contrato de adesão, ele também pode ser reformado, porque tem cláusulas abusivas, vem o Código de Defesa do Consumidor e tudo mais. Então, essa seria a importância. Ponto muito importante que o Dr. Bruno Toso falou, o princípio da pacta sunt servanda, que é esse aí. O que advém dele? As cláusulas, elas não podem serem mudadas, elas têm que ser pactuadas de acordo com o que foi negociado bilateralmente, chama sine lagmático. É entre eu e você. O que está pactuado tem que ser seguido no contrato. Porque se não estiver seguido naquele contrato, vai ocorrer aqui um vício de contrato, um defeito, entre aspas, que aí sim pode fazer a revisão e pode até executar tal contrato. Mas por que, então, que o condomínio ainda responde subsidiariamente pelas dívidas trabalhistas? Pelo fato de ter uma súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Isso já é preconizado, isso já é lei. Fala que o tomador de serviço, no caso, o condomínio é o tomador de serviço. O tomador de serviço é responsável pelaquela dívida caso o responsável principal, que é a terceirizada, não pague. Então já é pacificado dentro do Tribunal Superior do Trabalho. Então, obedece quem tem juízo, já é lei. Então, já é algo que não tem como questionar o motivo. Por quê? É o princípio do próprio operário, em respeito ao trabalhador, que é a parte mais frágil e hipossuficiente, para não sair à mercê de qualquer sorte. Então, é por isso que existe essa súmula 331, que obriga a terceirizada e também, subsidiariamente, segundo, depois que acabou ali, constrição, foi lá na terceirizada, tentou piorar tudo que era patrimônio, tentou de tudo. Depois que esgotou, que não achou nada, aí migra para o condomínio vai ter que pagar a dívida. Entendi. Certo? E para o condomínio hoje, doutor Fabrício, quais são os maiores índices de casos de processo? O que um condomínio é mais processado no ramo trabalhista? O condomínio, por que ele é mais processado? É assim, a causa, né? Sim. Adicional de insalubridade em banheiros de grande circulação. Isso aí é em grau máximo, que é 40%, porque está exposto a agentes biológicos e químicos também, que é aqueles produtos pesados de limpeza, que é o lixo do banheiro, que é as bactérias, os micro-organismos que ficam ali, e eles estão limpando o vaso, está limpando a privada, está limpando a pia, bactéria, micro-organismo o tempo todo, então é biológico. Isso aí já é constatado através de perícias, através do engenheiro de segurança do trabalho, que vai ser acionado dentro do Poder Judiciário, o juiz vai mandar um perito lá fazer a análise. O perito concluiu, tem que pagar adicional de salubridade de 40%, que estava exposto a agentes biológicos. Que normalmente isso não é previsto em lei para que seja obrigatoriamente pago. Na realidade é o seguinte, para ele diminuir isso aí, o que tem que ser feito? Um laudo, o LTCAT, e ver quais são as condições daquele local
e fornecer equipamento de segurança do trabalho, que é o equipamento de proteção individual, para diminuir os riscos. Só que tem equipamentos que não conseguem. Os agentes biológicos ali é o nariz, é o ouvido, é o contato com a pele. Micro-organismos e bactérias entram em qualquer lugar. Não tem jeito. Inclusive na casa do funcionário. Com certeza. Muito bom. Mas esses banheiros... Onde foi que pegou isso aí? É isso aí. Exatamente. Só que os banheiros de grande circulação, na sua casa, por exemplo, a sua família, são quantas pessoas? No meu caso, 2. Duas. Na minha casa. No condomínio, é no mínimo 25 pessoas circulando no mesmo banheiro. Imagina 25 pessoas circulando naquele banheiro e o faxineiro ter que limpar 3 vezes ao dia. Sim. Então já muda a concepção, não é verdade? E são mais, né? No caso, não é um banheiro individual, que tem, né, um espaço ali. Se você chega uma cabine ali que tem, às vezes, 4, 5, né? Vasos sanitários. O Tribunal Superior do Trabalho pacificou que o mínimo são 25, em jurisprudência, que o mínimo de pessoas, 25 pessoas recorrentes movimentando naquele banheiro, entrando e saindo, de grande circulação. 25. E ali, não, na sua casa, você tem mais 2. É diferente. E limpa ali o banheiro quantas vezes por semana? 1, 2. É isso que Entendeu? é uma questão. Às vezes, E lá tipo é assim, 3 a vezes. gente que ele não tem na casa dele, no condomínio é um trabalho, ele faz, mas às vezes em casa ele não tem esse cuidado. Então, assim... Mas é a obrigação dele. Está regido no contrato de trabalho que ele tem que limpar aquele banheiro 2 vezes por dia, no mínimo. Sim. Então tem isso. Outra coisa é a rescisão indireta. Falta de pagamento, por exemplo, de recolhimento do FGTS, da Previdência Social, um acidente de trabalho no local, uma doença ocupacional adquirida no labor por movimentos repetitivos, por exemplo, colunas, esfregando, chão e tal. Isso aí gera também, né? E horas extras. Gera também o acionamento do Poder Judiciário. Então são as principais. As principais causas. Exatamente. Rescisão indireta, né, por descumprimento patronal do contrato de trabalho. E o adicional de insalubridade. Né? Horas extras também, que às vezes não são pagas. E, doutor Bruno, Sim. ao longo da sua experiência jurídica, e qual foi o caso mais inusitado que você já viu com relação ao contrato, assim, que não foi cumprido, ou que chegou e não tinha muito sentido para a justiça ali, um caso bem... Na verdade, o que a gente faz é sempre essa advocacia preventiva, né? A gente busca evitar esse problema futuro. Mas já nos deparamos com situações, por exemplo, do condomínio não ter sequer uma cláusula penal em contrato, onde as partes sequer poderiam cobrar uma da outra por descumprimentos contratuais. E, inclusive, especificações do que um deveria fazer e do que o outro deveria fazer. Obrigações comuns que devem constar em contratos. Nós já chegamos a ponto de chegar em situações em meu escritório, o condomínio vai falar assim, doutor, mas nós temos que cobrar isso, isso e aquilo. Falei, tá, mas isso foi negociado? Isso foi conversado anteriormente? Foi conversado, mas não está no contrato. Como que nós vamos cobrar essa prestação de serviço dessa administradora se não tem um contrato? Aí fica aquela situação no ar. Conversamos, mas... Tem muita gente que acha que um bloco de pedido ali é um contrato, e não é, né? Não então, às vezes, uma prestação de serviço preenche ali um pedido com a logomarca da empresa e tal, um terceirizado, e acha que isso é um contrato. Justamente. Isso são meios de prova. Se realmente for necessário acionar o Poder Judiciário para ele resolver o litígio entre as partes, aquilo ali serve como meio de prova. Olha, nós estabelecemos isso e tudo mais, mas a gente precisa de quê? Que o Poder Judiciário fale que realmente aquilo foi negociado. Agora, o contrato não. O contrato já foi assinado entre as partes. Então, a gente não tem no direito chamado de dilação probatória. Que é isso? A gente não tem que comprovar que isso foi negociado. Já está ali no contrato. Já está ali no contrato. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu executo direto, ou seja, eu só vou executar a multa. Poder Judiciário, olha aqui. Está aqui, não fez, acabou. Eu não tenho que comprovar que isso foi negociado. Então, isso dificulta muito para o condomínio, porque ele tem mais gastos,
ele vai ter um tempo maior para a resolução do caso. Então, o que eu reforço é justamente essa situação de ter uma advocacia preventiva, porque o advogado, a advogada, trabalhando antes mesmo de ser entabulado esse contrato, ele vai evitar maiores problemas futuros. Esse caso em específico de obrigações que foram contraídas, que é básica, por exemplo, a questão do condomínio, da administradora de condomínio, fazer todo o trabalho de emissão de boletos, de cuidar da parte organizacional do condomínio. Isso é normal de um administrador de condomínio, mas eles deixam de fazer se não tiver no contrato, você não tem como cobrar. Entendi. Então, esse caso específico foi um caso que não teve advocacia preventiva, né? E o problema já estava ali, a gente tem que ingressar com a ação judicial para comprovar, é uma outra situação. Mas tendo a advocacia preventiva, a gente evita, na maioria das partes, esse problema futuro. Não é 100%, né? Mas a gente busca resguardar ao máximo, tá? Doutor Fabrício, antes da gente entrar no ar, você estava falando da questão trabalhista do síndico, e esse é um tema bem polêmico, né? O síndico, afinal de contas, ele é um funcionário do condomínio ou não? Lembrando que eu quero ressaltar aqui, alguns condomínios não prevêem salário para o síndico. Muitos até abrem mão, eu quero ser síndico, eu não quero ganhar nada. Aqui em Caldas Novas, a maioria dos condomínios tem salários até razoáveis para o síndico, porque entende que a maioria dos condomínios, como tem uma estrutura hoteleira, ele é um hotel, né? Então oferece um serviço, então a maioria deles tem salário para o síndico, sim. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que não é visto como um funcionário. É ou não é? Excelente pergunta, Marcelo. E aí, é ou não é? Eu quero saber. Mesmo os que têm salário. Tem uns que abrem mão do salário e não paga a taxa de condomínio, da unidade dele, né? Tem muito prédio que é residencial que tem isso, né? Mas o síndico, ele acaba fazendo um serviço ali de gestor, assume a função de gerente, né? Tem várias funções ali, inclusive responde civil e criminal, né? Por toda a operação ali do condomínio. Então, ele é um funcionário ou não? O síndico não é funcionário, tá ali, não é? Tá. O síndico não é funcionário, ele é um mandatário. Então eu que mandei, não é muito bem assim, não. Existe um mandante e um mandatário, juridicamente falando o condomínio, os condôminos é o mandante. Ele é o mandatário porque ele responde em nome dos condôminos. Então ele só está ali para responder. Ele tem o salário. E o salário ele é remunerado por isso, pelo fato de estar respondendo em nome dos condôminos. Mas ele não é um seletista, ou seja, ele não está regido na CLT. Ele não possui garantias trabalhistas, ou seja, ele não recebe 13º, ele não recebe férias, ele não recebe horas extras, ele não é subordinado a nenhum patrão. E sim, ele tem que ser transparente aos condôminos em assembleia e na convenção condominial referente ao que ele foi contratado. Então ele está ali para resolver problemas do condomínio, sim. É como se fosse contratar um advogado, Marcelo. E uma questão também, eu não sou seu funcionário, não tem que mas cumprir horário. Exatamente. Horas extras, ele não tem que cumprir horário, ele faz os horários dele. Ele está ali só para resolver problemas do condomínio, da parte administrativa, trabalhista, fiscal e contábil também. Se ele nem residir no lugar, não tem a necessidade. Não há necessidade. Mas tem que estar previsto na convenção condominial e está bastante entabulado lá nas assembleias a aparição frequente do síndico. Porque se o síndico não está indo é porque ele é um desleixado. Concorda comigo? Então isso não pode acontecer. Então ele está ali para cumprir o seu dever. Ele é remunerado por isso. É igual quando você contrata um advogado. Você contratou o doutor Bruno Torres. Ele é seu funcionário? Não. Você é funcionária dele? Não. Você é patroa dele? Também. É patrão? Não, esse é o patrão também não. Ele está aqui para te prestar um serviço.
Só que ele, na idoneidade dele, na profissão dele, como excelente profissional que o Dr. Bruno Torres ele tem que te prestar o melhor trabalho e ter transparência. Sim. Nós, advogados, contadores também, tem trabalho semelhante do síndico, né, Dr. Bruno Torres? Sim. Por quê? Transparência e entregar o melhor trabalho. E nós somos também remunerados por isso, porque nem relógio que trabalha de graça, só relógio, né? Só que você tem que comprar ele para usar. Só um adendo, é um trabalho de meio, né? Ele garante o quê? Executar o serviço Mais no nada. sentido de administrar, de tentar resolver as demandas do condomínio, mas ele não garante o resultado daquela administração. Ele não garante que realmente todas as demandas serão resolvidas. Ele está ali para tentar resolver. É um trabalho de meio também, né? Não tem como ele garantir. Como nós advogados, vamos garantir coisa, ganhar a causa? Nós advogados. Não pode garantir que vai ganhar uma causa. Eu ia falar isso A agora. OAB vai pegar lascado, cara. Você fala um negócio desse. É o que eu Pode estava ter a falando. carteira até caçada. Viu? Até mesmo os contratos, a gente não tem como vislumbrar tudo. A gente busca colocar a maioria dos problemas que podem surgir futuramente. Mas não tem como a gente colocar tudo. Nem Tem mesmo coisa que é garantir que tem uma inusitada demanda. também, né? Não tem como você prever. Nem mesmo garantir que vai ter uma demanda ou não. O que a gente pode garantir é o quê? Peraí, foi prestado um bom serviço e nós temos um documento aqui que, como prova documental, ele é muito bom. É isso. Né? Mas não tem como a gente garantir isso. E o trabalho do síndico é a mesma coisa. E ele tem que também exercer, né, doutor Fabrício, conforme o senhor falou, com cautela, com transparência, porque tem síndicos aí que às vezes eles fogem do que realmente a lei permite, né? E o que acontece? Quando um síndico é acionado na justiça pelos condôminos, alegando aí os mais comuns, né? O desvio de verba, o caixa 2, aquela comissão que ele recebe ali de algum fornecedor, alguma coisa, ou até, às vezes, uma improbidade administrativa, alguma coisa assim. O que acontece? Quais são as sanções para esse síndico? Vamos lá. Ele pode ser destituído em assembleia condominial. O que é destituído? É chutado mesmo. Vai haver uma votação. Ontem eu estava conversando com um advogado aqui, eles conseguiram destituir um síndico, chutaram ele mesmo com um quarto de votação de condôminos. E pode pedir até força policial para isso também. Caso de improbidade, furto, apropriação indébita de valores, repasses de empresas terceirizadas embolsando determinado dinheiro, estelionato e falsidade ideológica. Então, isso tudo pode acontecer. Só em complemento ao que o doutor Fabrício falou, na verdade, até uma situação interessante, Marcelo, é que o condômino em si, ele não pode buscar determinadas responsabilidades contra um síndico. O condomínio que tem que buscar essas responsabilidades contra o síndico, porque o condômino ele não tem personalidade jurídica para isso. Isso é bastante discutido no nosso Poder Judiciário. Vamos colocar uma situação. Você, condômina, percebe que o síndico está desviando dinheiro, tem alguma coisa errada ali, você resolve contratar um advogado para ele ingressar com uma ação judicial, para ele prestar contas, por exemplo. Você não pode fazer isso. O seu advogado, se ele tiver o conhecimento jurídico, ele vai falar, olha, você não pode fazer isso. Mas ele pode entrar contra o condomínio? Não contra o síndico, contra o condomínio. Contra o condomínio ele pode, e aí o condomínio vai cobrar o síndico, certo? Seria uma situação diferente. Ação de regresso, né? E outra situação importante é porque, assim, o próprio Código Civil brasileiro, o Código Penal brasileiro, ele tem situações específicas a respeito das responsabilidades do síndico. Porque ele pode responder por questões cíveis, ou seja, de natureza pecuniária, bem como questões criminais também, onde ele vai ser privado de sua liberdade em determinados casos, né? Pode até ser preso, né? Tiveram 2 casos recentes no nosso estado de Goiás, dentro desse mês de setembro mesmo. Tanto é que um deles foi quinta-feira, se eu não estiver equivocado, com um síndico foi preso na capital, em Goiânia, porque ele havia desviado 4 milhões. 4 milhões que é isso, de verbas condominiais. E nós estamos falando de 4 milhões. Mas era um condomínio imenso, porque só um condomínio para ter uma arrecadação. E o condomínio continuou funcionando e não...
Agora imagina. Vai juntando de dinheirinho em dinheirinho, chega em 4, né? Mas quanto tempo que esse homem era síndico? Por muitos não anos. tivemos Eu acesso não tenho a a isso. informação, a gente não tem. Mas Mas tu tem disso é que muito dinheiro. achou-se 4 milhões de reais na conta bancária dele. E assim, até empréstimos. Ele chegou a fazer, pelas informações que eu obtive, ele chegou a fazer empréstimos. É porque a gente entende assim, né? Que o condomínio, a despesa dele é rateada pelo condômino, Sim, né? Não é uma justo. empresa que dá lucro. Uhum. Ele é uma empresa, ele tem uma personalidade jurídica, mas não é uma empresa que tem um serviço de venda, ele não dá lucro. Né? Ele pega aquela despesa e rateia ali. Só para ratear, É, justamente. aí o síndico que pega 4 milhões, ele deve ter sido síndico por muitos anos, e como que ele conseguiu chegar num valor desse Não, sim. é inimaginável, né? É inimaginável. É absurdo, porque inclusive. A gente vai analisar. E isso fica no bolso de quem? Dos próprios condôminos, em um problema futuro. Porque esse condomínio era grande? não sei te falar. Não sei te falar. Nós obtivemos informações acerca dessa prisão. Eu tô me perguntando qual que é o valor do condomínio que a pessoa paga de um condomínio desse que o síndico conseguiu desviar 4 milhões. Não só isso, eu também obtive informações que ele fez alguns empréstimos no nome do condomínio, certo? E aí ele angariava esse valor e, consequentemente, desviava para contas em seu favor. E o condomínio ficava pagando. Se afortunava Isso, mais ainda, justamente. né? Engordava mais o seu bolso. Então, assim, imagina só o problema desse condomínio hoje, porque bloquearam contas e tudo mais, mas não é tudo que eles vão conseguir recuperar, né? Então, e outra, descobriram isso, né? E os que não descobriram. Não, e 4 milhões de reais, ele não conseguiu roubar isso de uma vez, né? Isso foi de pouquinho em pouquinho, ao longo dos anos. Então, assim, o que acharam do desvio, não do dinheiro, né? Foi esses 4 milhões. É do desvio. Em sã consciência, Marcela, como que um síndico tem 4 milhões de reais na sua conta bancária sendo um síndico profissional e só vivendo disso? Mas tinha 4 milhões na conta dele? Dele. Ah, não, aí não dá para acreditar que isso é dinheiro do condomínio. Ele não tinha empresa, ele não tinha... Mas é porque tem diversas formas. Não, Você mas contrata uma terceirizada, a terceirizada às vezes molha a mão do 4 cara. milhões na conta dele, beleza. Não Meu cara sabe, é só não sabe, é uma síndico. hipótese, né? Nós estamos aqui, eu não sei, O cara não. é só síndico. É pela notícia que foi veiculada. É pela notícia. Pela notícia que foi veiculada. Nós não estamos afirmando Eu vou nada. buscar isso, eu vou buscar mais Sim, informações sobre esse caso, porque É bastante importante. porque não tem lógica. 4 milhões de reais não significa que é do condomínio. Talvez o cara tenha uma empresa, tem outros negócios, tem investimentos. Não significa que porque encontrou esse dinheiro na conta dele. Ele não roubou 4 milhões. A pessoa que, no caso dele, para roubar de um condomínio, ele tem que ir roubando de pouquinho em pouquinho para ele chegar nesse montante. Ele não Sim, foi juntando, ele mas foi através gastando do- isso. O ao longo dos veículo de anos. comunicação, consegue. sim. Se ele fizer um empréstimo de 2 milhões de reais e desviar esse Em dinheiro, nome do condomínio vai pagar. paga. O condomínio Ah, tá. vai pagar. Aí- Usa o uma coisa CNPJ, recente, usa a sim. personalidade jurídica do condomínio, a credibilidade do condomínio. Sim, claro. Certo? Usou a credibilidade do condomínio, ele vai fazer os empréstimos e vai desviar, e vai jogar Eu para a vou me conta informar bancária mais sobre dele. esse caso que eu fiquei Mas isso é uma curiosa. hipótese. Gente, isso aí são coisas que foram veiculadas. Sim. Isso é uma hipótese, É viu? o que está nas notícias. E a foram gente precisa veiculadas. checar mais essas informações até para Mas poder que ele passar foi pro preso, presidente. realmente foi preso. Foi preso. Isso aí é fato. Sem dúvida. Mas só após o trânsito e julgado de uma sentença que vai saber se ele é realmente culpado ou não. culpado ou não. É. Pode ser que realmente ele tinha outras fontes de renda, mas a gente não sabe, né, até aqui, né? Não, é isso que é a dificuldade, porque quando sai uma notícia dessa, para a opinião pública ele já foi condenado. Isso aí, a Justamente. imagem dele nunca mais vai ser recuperada. É igual casos absurdos que tem no Brasil, como aquele casal da escola lá em São Paulo, que, né, foi um caso de assédio contra a criança e tudo, e nunca mais, né, se recuperou ali. A imagem depois foi provado que eles eram inocentes. Mas Justamente. depois que faz um estardalhaço desse, a vida dessa pessoa nunca mais vai ser a mesma. Um abalo psicológico. Ele pode ser inocentado 1 milhão de vezes em todas as esferas do planeta Terra. Justamente. Nunca mais ele recupera a honra dele. E isso não tem dinheiro no mundo que paga. Ele pode processar Deus e o mundo que não vai. Não, justamente. Então, assim, é complicado. A gente isso. sabe que tem toda uma investigação por parte da Polícia Civil do Estado de Goiás, né? Teve um mandado judicial. E mas muitos não tem erros como da a gente- imprensa também, em divulgar Sim, mas a gente não pontos sabe parciais ali, a né? fundo o que realmente aconteceu, A até fonte. porque não tivemos acesso aos autos do processo. Nós vamos checar A isso fonte mais. precisa, importante. né?
Gente, processo. nosso tempo está acabando, agradeço a participação de vocês. Muito obrigado. Temas polêmicos como esse, a gente poderia puxar outros assuntos. Posso dar uma relevantes? pinceladinha Pode. rápida aqui? Olha, é o seguinte, eu não poderia deixar de falar isso. E como pesquisar a idoneidade das terceirizadas para se evitar problemas em condomínio? Primeiro passo, saber o enquadramento dela, certo, no regime tributário. Se é do simples, Se é lucro presumido, se é lucro real. Por exemplo, zeladoria e portaria não podem estar enquadradas no Simples Nacional, só no lucro presumido e no lucro real. E tem empresas fazendo sonegações fiscais terceirizadas que praticam essas artes ilícitas, né, que podemos falar. Mas mesmo se for uma empresa pequena? Mesmo se for uma empresa pequena, não pode estar enquadrado no Simples Nacional. Porque não está no anexo 4 lá, né, da lei. Então, se não está naquele anexo 4 da lei lá, ela não pode estar enquadrada no Simples Nacional se tem zelador e se tem porteiro, certo? Tem que estar no lucro real, no lucro presumido. Se contrata sua empresa e ela desvirtua disso, ela está se comprometendo a algo ilícito, certo? É fraude. Vamos lá, uma outra coisa, uma outra sonegação, algo que precisa ser investigado na hora da contratação. O CPP, né, que é a contribuição previdenciária patronal, que tem que recolher 20%, além de fazer o recolhimento lá, porque quem recolhe na realidade, que tira da folha de pagamento, é o próprio empregado. Mas a empresa, ela tem que pagar 20% a mais daquele faturamento ou da folha de pagamento do empregado. Então, tem que investigar se realmente esses 20% está sendo repassado, porque se o condomínio for omisso, ele também responde tributariamente, viu? Outra coisa, para a gente já passar adiante, que tem que ser feito, contratar um engenheiro de segurança do trabalho, contratar um bom médico do trabalho para fazer laudos de saúde, higiene e segurança do trabalho, tais como LTCAT, PGR, né, PCMSO. Esses profissionais vão fazer esses laudos onde vai tentar elidir os riscos de insalubridade, de periculosidade, de acidente de trabalho e higiene no trabalho. Então precisa-se desses profissionais fazer essas pesquisas, viu? Fazer essas pesquisas se realmente essas terceirizadas estão realmente trabalhando de maneira idônea. Senão o próprio condomínio ele tem que fazer. É obrigado a ter esses laudos? Sim, é obrigado a ter esses laudos. Você sabe o que a gente chega à conclusão? Montar empresa nesse país já é muito difícil. Agora, até viver em condomínio, então, meu Deus, até, né? É tanta regra, tanta coisa que inventa, que vão surgindo. E outra coisa, vai mudando, né? Ao longo do tempo, vem jurisprudência, vem coisa e vai mudando e tem que estar sempre se atualizando e sempre a par disso daí. Então é muito difícil estar acompanhando tudo isso, né? Sim, um excelente contador também, é muito importante a prática contábil idônea e correta dentro de uma empresa, viu? Principalmente um condomínio. E o profissional mais confiável do mundo, doutor Bruno Torres, qual que é? Advogado. Você sabe por quê, Marcelo? Exatamente, gostei. Você sabe por quê? Por que o advogado é o profissional mais confiável do mundo, Marcelo? Porque é ele que vai te ajudar a não entrar nas encrencas, né? Aí, nessas pegadinhas que existem aí, que a pessoa não sabe, né? A maioria da população hoje é muito leiga com relação aos deveres, principalmente, aos direitos até que nem tanto, né? Os direitos todo mundo sabe muito, deveres se entende pouco, mas é importante estar assessorado. Ótima resposta, mas eu digo ainda mais. Por quê? Depois da sua mãe, o único profissional que vai acreditar em você é o advogado. Por isso, é o profissional mais confiável do mundo. Mesmo se você estiver mentindo. Não, dizem que você mentiu. Dizem. Disseram. É isso aí. Existem várias formas de ver a verdade. Né? Muito obrigada, gente, pela participação. Talvez faltou com a verdade, só isso. Mas aí a gente vai tentar ver se é ou não. E esse foi mais um episódio do nosso podcast do Programa da Marcela, aqui no primeiro Congresso de Direito Condominial de Caldas Novas. Daqui a pouquinho tem mais um episódio para a gente ficar sabendo aí das novidades, das tendências, das mudanças no direito condominial e muito mais informações que você só vê aqui no Programa da Marcela.